Interfaceando microcontroladores, parte 4, por Daniel Quadros, dqsoft.blogspot.com. Nesta quarta parte, continuaremos a ver a entrada e saída digital, examinando a geração de sinais PWM e conexão de teclas, buzzers e outros. Um uso frequente da entrada e saída digital é a geração de sinais PWM. Esses sinais consistem em impulsos com período constante, porém com variação do tempo em que o sinal fica no nível lógico alto. Chama-se duty cycle a relação entre o tempo de sinal alto e o período do sinal. A geração de PWM pode ser feita de várias formas. Em alguns microcontroladores, ela pode ser feita diretamente pelo hardware. Em outros, é necessário controlar manualmente o nível de uma saída digital, usando a interrupção de timer ou loops precisos para gerar as temporizações. Entre os usos de PWM, destacam-se o controle da intensidade de LEDs, a geração de sons e o controle de servomotores. Vamos examinar primeiro um servomotor. Nesse caso, temos um servomotor usado para posicionar a antena parabólica. Internamente ao servo, temos um motor e uma redução. Um circuito interno irá comandar a posição angular do eixo em função da largura de um sinal PWM. Um potenciômetro ligado ao eixo é usado pelo circuito interno para determinar a posição atual do eixo. No modelo usado, os pulsos devem ter um período de 20 milissegundos. Um pulso com largura 1 milissegundo posiciona o eixo na posição 90 graus. Uma largura de 1,6 milissegundos posiciona na marca de 180 graus. Neste circuito exemplo, estamos usando um PIC bastante simples que não gera diretamente PWM. Duas teclas ligadas a entradas digitais serão usadas para mover o eixo para a direita e esquerda. Uma saída digital, GP2, irá controlar o motor. O coração do código está na rotina de interrupção de tempo real. São usados dois contadores. CNT período conta o tempo entre o início de cada período. CNT DUT conta o tempo em que o sinal permanece no nível alto. No programa principal, não apresentado, a variável DUT é alterada quando se detecta que uma das teclas foi pressionada. Um outro uso de PWM é controlar a intensidade de LEDs e lâmpadas. No exemplo apresentado, temos um PIC com geração de PWM por hardware. Como a corrente necessária é superior à capacidade do PIC, o sinal digital aciona a lâmpada através de um transistor. O código é bastante simples, já que basta configurar em registradores do PIC o período e o DUT desejados. Para encerrar os exemplos de uso de PWM, vamos ver a geração de sons. Para isso, é comum o uso de uma cápsula piezoelétrica, que vibra conforme a variação da tensão aplicada nela. Dessa forma, o microcontrolador controla a frequência do som através do período do PWM. Um buzzer é um dispositivo que possui um oscilador interno conectado a uma cápsula piezoelétrica. Nesse caso, basta colocar uma tensão no buzzer para ele soar na frequência fixa definida por seu oscilador. Embora o microcontrolador não possa controlar diretamente a frequência emitida, ele pode modulá-la, gerando sons diferenciados. Como exemplo, vejamos a placa de demonstração Demo9S para o HCS08. Nesse caso, é usado um amplificador push-pull para obter uma maior potência. O HCS08 possui um módulo PWM bastante sofisticado. Para a geração de som, podemos usar um de seus modos mais simples. Como indicado nos gráficos, nesse modo, o registrador de contagem
irá contar ciclicamente de 0 até TPM1 mod. Ao atingir o valor TPM1C0V, o sinal de saída TPM1CH0 retorna a 0. Como no PIC, o código correspondente é bastante simples. Basta colocar os valores corretos nos registradores. Vejamos agora um pouco mais sobre teclas. Um dos cuidados a tomar com teclas é fazer o debounce. Quando uma tecla é apertada ou solta, pode ocorrer uma oscilação do contato. É necessário filtrar essa oscilação, o que tipicamente é feita por software. Quando queremos conectar várias teclas, as organizamos em uma matriz, como fizemos com os LEDs. O software irá ler as linhas, colocando uma delas de cada vez no nível 0 e lendo as colunas correspondentes. Não é muito difícil implementar recursos como Shift, trava e autorrepetição. Vejamos aqui um exemplo com o MSP430 usando 5 pinos de entrada e saída para conectar 6 teclas. O recurso de pull-up interno garante que as teclas abertas serão lidas no nível lógico 1. Nessa primeira parte do código, definimos os pinos usados e uma tabela para gerar os códigos. A primeira tela vai funcionar como um shift, alterando o código gerado pela tecla seguinte, números de 1 a 5 ou letras de A a E. A lógica do programa considera 2 estados do teclado, com todas as teclas soltas ou com alguma apertada. Uma outra variável armazena o estado da tecla Shift. Completando as estruturas de dados, temos uma fila para armazenar os códigos das teclas detectadas. A varredura do teclado será feita na interrupção de tempo. Se temos uma tecla apertada, podemos testar rapidamente se todas as teclas estão soltas. Basta colocar todas as linhas simultaneamente em 0 e ver se todas as colunas estão em 1. Se todas as teclas estão soltas, fazemos a varredura. Uma linha é colocada em 0 e as colunas são examinadas. Se alguma coluna estiver em 0, a tecla na intersecção da linha com a coluna está pressionada. Aí basta pegar o código correspondente na tabela de geração. Se esse código for o valor especial 0xF1, a tecla é o Shift e o estado correspondente é invertido. Caso contrário, o código é colocado na fila. Neste exemplo, a única proteção contra o bounce é o tempo entre as interrupções de tempo real. Para encerrar essa parte, vamos ver um pouco a questão da interligação de microcontroladores que trabalham a 3 volts a dispositivos que operam a 5. Nesses casos, é fundamental examinar as especificações do microcontrolador e dos dispositivos, não somente quanto à tensão e corrente, mas também quanto aos tempos mínimos de subida dos sinais. Isso pode ser crítico quando estamos chaveando os sinais com alta velocidade. O circuito de compatibilização das tensões pode não ser capaz de acompanhar os sinais. Na conexão de um sinal de 5 volts a uma entrada de 3, temos as seguintes opções: usar um divisor resistivo, direto ou através de um transistor, usar um amplificador operacional, usar o CI ULN 2003, que nada mais é que 8 transistores e um encapsulamento prático, ligar diretamente, abusando da proteção interna da entrada, tipicamente um diodo. Na situação inversa, saída de 3 volts ligada a uma entrada de 5, muitas vezes podemos ligar direto. Basta que a entrada considere a tensão do nível 1 do dispositivo de 3 volts também como nível 1. Se não for possível ligar direto, podemos usar um transistor, ou o LM2003, ou um amplificador operacional. Um caso complicado são as conexões bidirecionais, os pinos que dinamicamente mudam entre entrada e saída. Nesse caso, é necessário usar um amplificador operacional
ou um circuito conversor específico. A Texas possui uma nota de aplicação rica em detalhes, a SLA A148.